Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula aberta com o tema Deus quer que eu faça teologia? Nós estamos aqui juntos para podermos falar um pouquinho para vocês a respeito desse tema tão importante e para nós aprendermos juntos nessa noite o que a palavra de Deus nos diz e nos direciona sobre isso. Nós queremos dizer que todos os que estão nos assistindo são muito bem-vindos, nós nos alegramos pela presença de vocês e oramos para que seja um tempo proveitoso para a vida de vocês. E nós queremos nos apresentar um pouquinho. Meu nome é Carla de Cássia Coutinho Almeida, eu sou natural de Cianorte, no Paraná. E lá em Cianorte eu cursei teologia de 2011 até 2014 no Seminário Presbiteriano Renovado. Logo depois eu vim para o Vale da Bênção, na Missão Antioquia, estudar missões transculturais e estudei no curso CPM, o curso de preparo missionário. E desde lá, desde 2015, eu tenho trabalhado na Escola Ministerial Antioquia como coordenadora acadêmica e também como professora do primeiro ano de teologia. Tenho lecionado no decorrer desse período disciplinas como educação cristã, teontologia, que é a doutrina do ser de Deus. Tenho lecionado também introdução à teologia, introdução à Bíblia e tem sido um tempo maravilhoso juntamente com cada aluno que o Senhor tem nos dado. Bom, atualmente eu moro em Sorocaba, em São Paulo, e sou casada com o Eduardo, que está aqui do meu lado, e juntos nós faremos aqui essa aula nesta noite. Boa noite a todos, é um prazer poder estar com vocês, é um prazer poder conversar um pouco com a Cássia aqui sobre teologia. A nossa caminhada de fé foi muito influenciada pelos nossos estudos teológicos, nos foi muito proveitoso, nós crescemos muito em Deus, em conhecer quem Deus é, em ver da glória de Deus, em ter o coração animados para Deus. Então é uma coisa muito preciosa para nós poder gastar esse tempo aqui com vocês. Meu nome é Eduardo Alves de Almeida, eu sou de Sorocaba, São Paulo, onde eu moro. Eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC de Sorocaba. Atuo como desenvolvedor web, mas também sou copastor da Igreja Batista Rio de Deus, aqui em Sorocaba mesmo. Faço teologia pelo seminário Martin Butzer, em São José dos Campos, e eu sou casado com a Cássia e estou começando a ministrar as aulas também na Escola Ministerial Antioquia. Estou ministrando a aula de Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Apenas complementando, atualmente eu tenho também estado numa fase de finalização do meu curso. Eu estou fazendo mestrado em Teologia Filosófica pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, do Mackenzie, e foram já 5 anos de estudo que têm sido também muito proveitosos e tenho podido aprender coisas muito especiais e trazer reflexões nas aulas, dessas coisas que eu tenho aprendido. E isso também tem sido muito importante aqui na nossa caminhada juntos, esse tempo de formação. Bom, vamos lá então, Como eu falei, o nosso tema é Deus quer que eu faça teologia, Deus quer que eu estude teologia. E provavelmente, se você está aqui nos assistindo, você é uma pessoa que tem o desejo de fazer teologia e está em dúvida, está precisando de mais motivação para dar esse passo tão importante, que é esse passo do preparo teológico. Ou talvez você quer fazer teologia, mas ainda está bem em dúvida se essa é a vontade de Deus para a sua vida, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como nós compreendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez você é um vocacionado, que ainda não entendeu a importância do preparo. Então, nós queremos mostrar também biblicamente que o preparo ele é fundamental para a vida daquele que é vocacionado para os mais diversos ministérios. Ou você pode ser um líder, um líder da igreja, líder de jovens, adolescentes, ou até mesmo um pastor que quer conhecer um pouco mais da nossa instituição, da nossa escola, para poder enviar vocacionados para poder estar aqui conosco. E nós vamos falar, então, direcionados para vocês, para que vocês possam experimentar um pouquinho do que é estar numa aula, na Escola Antioquia, e vamos pensar juntos a respeito desse tema. Nós queremos que a vida na igreja, que a vida de piedade, que uma vida diante de Deus, em oração, em leitura da palavra, em crescimento em quem Ele é, se revestindo mais e mais de Cristo, tem muito a crescer com a teologia, e a teologia tem muito a crescer com a piedade.
que uma coisa alimenta a outra, que uma coisa cresce e caminha junto com a outra e que elas, desvencilhadas uma da outra, acabam causando malefícios. Então nós vamos tratar do tema em 3 partes, em 3 perspectivas diferentes. Primeiro nós vamos tratar a importância bíblica do estudo teológico, se é algo que Deus tem para nós, se é algo que Deus quer para nós biblicamente. Também vamos ver a importância histórica do estudo teológico, porque pela história foi importante um estudo, um crescimento da teologia em si, e como Deus vem pelo Espírito Santo tratando no coração da sua igreja nesses 2000 anos pela teologia. E também uma importância pessoal, existencial, da nossa caminhada com Deus, dos nossos sentimentos quanto a Deus, do estudo teológico. Bom, vamos começar então. O nosso primeiro ponto são as orientações das Escrituras a respeito do preparo teológico, a respeito do conhecimento de Deus. Nós vamos começar pelas Escrituras, por quê? Porque elas são a nossa regra de fé, ou seja, de como pensar, do que crer, e também a nossa regra de prática, de como viver. Então, a Bíblia é normativa para nós. O que significa normativa? É que ela tem autoridade divina para dizer como devemos pensar e viver. Ela é normativa porque ela é uma regra, é um padrão para as nossas vidas. E nós vamos começar por ela, pensando o que ela diz para nós sobre o conhecimento teológico, para nós entendermos se realmente Deus quer ser conhecido, né? A Bíblia, então, como nós cremos e aprendemos até mais profundamente dentro do curso de teologia, ela é inspirada pelo Espírito de Deus e, por ser inspirada, ela é inerrante e suficiente para nos mostrar quem Deus é e qual é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que olhar para ela. Ela é a verdade que devemos seguir, mas não seguir por religiosidade ou por um legalismo, né? Uma obediência cega, uma glória, ter glória para si mesmo por ser obediente. Não, mas nós seguimos as Escrituras porque nós amamos a Deus e temos fé, cremos que Ele é a verdade. Então, tendo a Bíblia como nosso padrão, nossa autoridade normativa, a gente vai falar para vocês sobre o que ela diz do conhecimento teológico. E antes disso, nós podemos nos perguntar, mas o que é teologia? Se nós formos seguir pela palavra, pelo significado da palavra teologia, tel vem de teos, que é Deus, logia, estudo. Então faria sentido pensar, beleza, o objeto de estudo da teologia é Deus. Só que como que nós vamos estudar a Deus? O Deus eterno, o Deus perfeito, o Deus imutável, que é Espírito. Como que nós podemos estudar o nosso Senhor? Um escritor em uma obra, ele fala assim: tremendo nome de Deus, luz insuportável, mistério insondável, vastidão incomensurável. Quem são estes que se avançam para explicar o mistério e olham sem piscar para a luz? Como nós podemos olhar para a luz de Deus sem piscar, sem tremer, sem nos escondermos? Porque o objeto de estudo da teologia não é Deus em si. Nós não colocamos Deus como se fosse numa mesa de um cientista. Assim como um biólogo estuda uma planta, assim como alguém que estuda literatura vai estudar Machado de Assis, digamos. Nós não fazemos isso com Deus, não é algo longe de nós e que nós pegamos um bisturi e abrimos para ver cada parte. Nós não podemos fazer isso com o nosso Deus. Ele que se revela para nós. Vem dele a prerrogativa para mostrar quem ele é para nós. Então nós não conseguimos conhecer nem a nós mesmos por nós mesmos. Nós olhamos para os nossos desejos, nós olhamos para as nossas contradições, nós olhamos para a nossa história de vida e nós vemos, poxa, eu não conheço a mim mesmo direito. E realmente nós não conseguimos conhecer quem nós somos direito sem conhecer a Deus. Parece que a perspectiva nossa muda. Parece que enquanto nós estamos olhando só por aqui, é como se as luzes estivessem apagadas. E aí quando nós vemos a Deus, as luzes se acendem e nós conseguimos conhecer quem nós somos de verdade. Então Deus se revela para nós. Então, ao mesmo tempo que eu falei que Deus é tão distante, diferente, porque Ele é Deus e nós não somos, Ele é um Deus próximo. Ele não é um Deus distante que continua distante. Nós vemos isso em Cristo Jesus, primariamente. Nós conseguimos perceber que Ele é um Deus que se dobra, levanta do seu trono e se dobra para conhecer, para amar, para se revelar para os seus servos. Então nós podemos falar que Deus se comunica com o homem
pela verdade para se revelar a nós, para nós sermos salvos, e que a Bíblia é como se fosse o Gugu Dadá de Deus, em um certo sentido. Isso não faz dela pequena ou dela limitada, mas que ela já é tão maravilhosa, tão difícil de nós entendermos, mas é Deus falando com a gente como nós tentamos falar com crianças. Nós falamos com crianças da maneira que elas entendem. A Bíblia é Deus falando conosco da maneira que a gente consegue entender. Então, pelas Escrituras, nós temos como enxergar todo o mundo. Então, as Escrituras são óculos pelo qual nós interpretamos a nossa história, a nossa vida, o nosso chamado, o nosso papel na igreja. Nós colocamos as Escrituras como óculos para interpretar tudo a partir dela. Nós podemos chamar essa maneira de olhar o mundo de cosmovisão. As Escrituras, então, devem ser a nossa base para enxergar e para interpretar todos os aspectos da vida, né? Como o Eduardo falou, né, do que é o objeto da teologia. São as Escrituras, é a revelação verdadeira e plena de Deus que nós precisamos por sermos limitados, por sermos caídos e por não conseguirmos conhecer nada verdadeiramente a parte de Deus, né? A parte da sua revelação. Então, a Bíblia, que é a revelação de Deus, ela é como esses óculos. A partir dela, a partir do decorrer do tempo em que eu a conheço, eu posso interpretar a mim mesmo, a quem é Deus, ao mundo ao meu redor, utilizando o filtro da palavra de Deus, para que ela corrija os meus olhos defeituosos, né? E ela possa me mostrar verdadeiramente o que as coisas são. Por isso que é tão importante a gente conhecer as Escrituras, para que esses óculos fiquem cada vez mais nítidos e corrijam cada vez mais a nossa visão de todo o mundo, né? Bom, então, precisamos conhecer o Senhor, precisamos conhecer as Escrituras. Mas quando nós falamos da importância do conhecimento teológico, muitas pessoas já entendem que o conhecimento se relaciona unicamente ao intelectual. Então eu tenho que ser muito intelectual, muito inteligente, ter muitas informações na cabeça? Não, não é isso que a gente quer dizer. Nós usamos a palavra conhecer e conhecimento, até para vocês entenderem que no decorrer da live, todo momento que nós falamos de conhecer, da importância do conhecimento, a gente está falando nesta perspectiva de que conhecimento é muito mais do que intelectualidade. Mas é relacionamento, é conhecer por relacionamento. Para os hebreus, lá no Antigo Testamento, a palavra conhecer significava isso. Conhecimento muito mais do que uma apreensão intelectual, mas conhecer por se relacionar com algo. Por exemplo, eu conheço verdadeiramente as Escrituras, não só por ter informações sobre ela, mas porque eu me relaciono com o autor, eu me relaciono com o Deus que escreveu, né, que inspirou esta palavra. E por me relacionar com Deus, eu posso compreendê-la e conhecê-la verdadeiramente. Então, é um sentido de conhecimento baseado em relacionamento. Sem relacionamento não há verdadeiro conhecimento bíblico. Inclusive, né? Ontem nós ouvimos alguém aplicando esse sentido no Salmo 1, quando no finalzinho do Salmo 1 fala que Deus conhece o caminho do justo, mas despreza o caminho do ímpio. Então quer dizer que Deus não sabe o caminho do ímpio? Que ele desconhece o caminho do ímpio? Não quer dizer que ele não tem isso como informação. Quer dizer que ele ama o caminho do justo, mas o caminho do ímpio ele despreza. Então, o contrário de conhecer, nesse sentido que nós estamos falando, é desprezar. Então, se nós não conhecemos a Deus, se nós não nos esforçamos para conhecer a Bíblia, nós acabamos por desprezar quem o nosso Senhor é. Então, no sentido de conhecer íntimo, próximo. Muito bom. Muito bom. Então, a partir de tudo isso que a gente está falando, a gente está introduzindo para poder responder a seguinte pergunta. Deus quer, segundo as Escrituras, que é a regra de fé e de prática, que é a base da nossa cosmovisão, Deus quer que nós o conheçamos? Deus quer que façamos teologia, né? Que hoje teologia vem como instrumento para esse estudo das Escrituras?
E nós queremos fazer agora um tour pela palavra, né? De uma maneira bem básica, mas mostrando a vocês alguns versículos, alguns trechos das Escrituras que nos mostram que Deus quer sim ser conhecido pelo seu povo e que esse povo conheça a revelação que ele deixou, né? Iniciando por Gênesis, por exemplo, né? Nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando a brisa do dia soprava. E aí dá continuidade falando sobre esse trecho, né, de Gênesis 3, em que ocorre a queda. Mas eu quero focar nisso, em que Deus dava passos pelo jardim quando soprava a brisa do dia. O que está dizendo aqui? Que Deus se relacionava com o homem e a mulher. Né, Adão e Eva, o primeiro homem e a mulher, que ele caminhava junto com eles, que ele se comunicava diretamente com eles na criação. Ou seja, desde lá do início do mundo, o propósito de Deus em criar o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança é para que houvesse relacionamento, era para que o homem e a mulher o conhecessem. Por isso que Deus caminhava pelo jardim. Então, lá, desde a criação, a gente já consegue enxergar, então, que Deus quer ser conhecido e se relacionar com o seu povo. Então, antes da queda, Deus nos mostra que passeava pelo jardim, mas mesmo depois da queda, depois que o homem peca, o homem e a mulher caem, né, do seu estado por natureza feito por Deus, ele continua desejando ser conhecido. A gente até vê que em Gênesis 3,15 há uma promessa para a mulher de que ela teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse descendente de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Ou seja, que vai acabar com essa maldição colocada sobre o mundo? Jesus Cristo. Ele é o descendente da mulher que vai acabar com a maldição deste mundo. Ou seja, houve a queda, mas já na queda há uma promessa de restauração de relacionamento. De um Deus que quer ser conhecido e que vai se revelar de uma maneira perfeita adiante e salvadora do mundo. Deus quer continuar se relacionando e sendo conhecido pelo seu povo. E aí a gente continua vendo no decorrer de Gênesis que Deus faz aliança com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó, né? Deus se revela a José. São homens de Deus ali que nós vemos em Gênesis que tiveram revelações de Deus, né, que são usados por Deus para que ele seja conhecido. Ele quer que as pessoas o conheçam, ele quer que o seu povo o conheça. E a gente vê aí, no decorrer de todo o Gênesis, que ele realmente se revela para que todo o povo que ele está escolhendo, que ele está chamando, o conheça. Né? Eu lembrei de uma passagem dos profetas que fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, do conhecimento de quem Deus é. Deus, desde o começo, quis que o seu nome fosse espalhado, que quem ele é fosse espalhado. Então, o objetivo de Deus com Adão e com Eva é que eles expandissem o jardim, expandissem o lugar de contato de Deus com os homens por todo o mundo. E eles falharam nisso. Então, o pecado foi crescendo, e aí Deus escolheu um novo Adão, entre aspas, Noé. Noé tem paralelos com o chamado de Adão, preservou a família de Noé, e era então para a família de Noé continuar esse projeto de expandir o nome de Deus. E aí o que aconteceu? Não expandiram, teve a Torre de Babel, se juntaram, e aí Deus quis escolher Abraão, e a partir dele espalhar essa bênção. Então temos depois Moisés, que foi escolhido como líder de Israel para através dele Deus exercer a libertação do povo do Egito e que Deus ali se mostrasse conhecido por Israel. Deus ali mostrou quem ele é, que ele é o eu sou, que ele é eu sou o que sou, e mostrou a lei dele, revelou a lei dele, quem é o caráter dele, qual que é a moral dele, qual que é a vontade dele. Deus, mais uma vez, com todo o pecado que é no povo, com todo o pecado que é em nós, seres humanos, Deus quer ser conhecido. Como nós podemos ler em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, tem assim essa exortação: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então tem essa lei, tem essa palavra de Deus
próxima de ti, que seja objeto de conversa na mesa de jantar com seus filhos. Então, não é simplesmente algo a se conhecer num momento específico, num dia da semana específico, mas é algo para o dia a dia ser conhecido e crescer. Então, pensar a partir das coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas da vida, a partir da palavra de Deus. Então, Deus ama tanto a sua palavra que queria que o seu povo guardasse-a, ensinasse-a com todo zelo. Depois da morte de Moisés, para Josué Deus falou: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, como fala em Josué 1:8. Então, conhecer, meditar, falar e cumprir a palavra era a vontade de Deus. Então, conhecer, meditar, ter em nós, falar, expor, falar com a nossa família e cumprir, realizar a vontade de Deus. Isso que ele tinha para nós, isso que ele tem para nós. E no decorrer dessa história, né, nós vemos que passa pelo período dos juízes, o período dos reis, e nós vemos que cada vez que um rei, um líder da nação, se encontrava, retornava à lei, retornava às escrituras reveladas por Deus, ele prosperava, assim como o povo também prosperava e era abençoado, porque assim eles poderiam andar em fé e obediência a Deus. Assim eles poderiam crer naquela promessa dita na lei. Nós vemos então a bênção de Deus sobre o seu povo quando ele conhece a verdade que Deus deu a eles, né? No todo o período dos reis, a gente vê que quando um rei se afastava da lei, se afastava da vontade de Deus, era perdição, né? E aqui eu separei para nós que no decorrer desse período do povo de Deus, muitos profetas foram levantados e os profetas falavam constantemente sobre Deus querer ser conhecido pelo seu povo, a importância do seu povo conhecer a revelação de Deus. E eu separei alguns versículos aqui, por exemplo, em Oséias 6:6, um versículo conhecido. Deus diz ao seu povo: porque eu quero misericórdia e não sacrifícios. Ou seja, os sacrifícios que eles faziam naquela época eram voltados à promessa do Messias que chegaria e seria um sacrifício perfeito. E Deus queria, sobretudo, não que eles somente entregassem o sacrifício, mas que eles vivessem com amor e misericórdia uns aos outros. E continua o versículo: conhecimento de Deus em vez de holocausto. Ou seja, Deus quer ser conhecido, Ele não quer receber ofertas vãs. Nós muitas vezes queremos entregar uma adoração ao Senhor de maneira vã, sem ser com base no conhecimento de quem Ele é, de qual é o seu caráter. E Oséias pregou isso ao povo, né? Jeremias, no capítulo 9, versículo 24, disse: aquele que se orgulhar, se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Se orgulhem, se gloriem em me conhecer, em me entender. Isso, né? Aqui Deus continua falando: sou o Senhor que demonstra amor leal e trago justiça e retidão à terra. É isso que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Ele se agrada de ser conhecido. Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus quer que toda a terra, depois a gente vai ver o desenvolvimento dessa revelação, né? Que todas as nações conheçam a Ele, saibam quem Ele é. E como as nações vão saber? Por meio da palavra, por meio da revelação de Deus. A gente vê os profetas falando: olha, o povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Não intelectual, mas conhecimento real, de relacionamento com Deus e com a sua palavra. E a gente vê que o povo de Deus, por causa de sua desobediência, por causa do seu afastamento da lei do Senhor, eles foram cativos por outras nações, Assíria, Babilônia, né? E nos tempos certos do Senhor, Deus restaurou uma parte do seu povo que voltou à terra, e a gente vê o relato disso no livro de Neemias, né? E há uma passagem muito bela que eu quero também compartilhar, para nós vermos a importância de conhecer a palavra de Deus para o povo dele, em Neemias 8, do 8 ao 12, que Esdras e Neemias leem, né, a lei do Senhor, e principalmente Esdras, que era um escriba, ele explica a lei para o povo, e isso é causa de grande alegria. Vou ler aqui, juntamente com vocês, em Neemias 8, 8 ao 12, diz assim: leram o livro da lei de Deus
interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse é um dia consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e choro, porque o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair. Comam, bebam do melhor que vocês tiverem. Repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Olha que maravilhoso, né? As palavras da lei de Deus foram explicadas e assim o povo entendeu, e a princípio eles choraram, se entristeceram porque se viram distantes da vontade de Deus, mas isso depois se tornou alegria, porque agora eles podiam entender aquilo que lhes foi explicado e viver a partir daquilo. Olha a importância de ter alguém que interprete e explique as escrituras para o povo de Deus, né? Então, conhecer a Deus, conhecer a palavra dele, fazer teologia, crescer no conhecimento da revelação de Deus, olha o que causa quando é exposto isso ao povo, quando o povo entende, cresce em conhecer quem Deus é. Isso causa quebrantamento pelos pecados, isso causa alegria na força do Senhor, alegria em quem Deus é, isso causa atos de bondade, atos de dividir, de comemorar, de crescer, de compartilhar aquilo que o Senhor deu, tanto em conhecimento quanto nos bens que nós temos. Então, olha como isso flui, como isso transborda dentro do nosso ser. Onde que nós vemos isso de maneira mais palpável, mais real e mais grandiosa? Onde que nós vemos tanto a justiça de Deus, tanto a força de Deus, tanto a maravilha do poder de Deus, quanto o amor, a misericórdia e a graça dele. Tudo isso ao mesmo tempo, da maior forma possível, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele pelo qual nós vivemos, é aquele que define nossos ministérios, é o motivo verdadeiro de todo o labor verdadeiro teológico. Existe o labor falso, o esforço falso em teologia e o esforço verdadeiro. Todo esforço verdadeiro em teologia, todo esforço verdadeiro no ministério, todo esforço verdadeiro, seja em oração, seja em piedade, em todas as coisas que nós fazemos, tem que ser em e para Jesus Cristo. E nós poderíamos ficar muitas horas falando das maravilhas de quem Jesus é. Ele é basicamente o ponto central de toda a disciplina teológica feita da maneira correta. Só que queria mostrar como ele destaca na vida dele, no ministério dele, que existe esse tipo de conhecimento errado, esse tipo de conhecimento de Deus distante. Em Mateus 22, 29, ele falando com os fariseus, com estudiosos da Escritura, ele fala: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Só que a vida deles era conhecer a Deus, a vida deles era estudar as Escrituras. Por que ele fala que eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus? Porque eles não possuíam um verdadeiro relacionamento com o Deus das Escrituras, apenas na aparência, apenas no externo. Então esse texto mostra uma realidade. Nós erramos em não conhecer verdadeiramente as Escrituras. Jesus quer que, assim como ele conhecia, nós possamos crescer em conhecer a ele mesmo, a Deus e as Escrituras. E nós vemos isso também na vida dos apóstolos. Todo o Novo Testamento nos foi transmitido da pena dos apóstolos, daqueles que estavam com os apóstolos. Após a ressurreição, após a ascensão de Jesus Cristo, eles se empenharam até a morte para fazer Cristo conhecido. E disso, do Espírito Santo capacitando, direcionando eles, que nós temos o conhecimento de Deus nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, veja só, que basicamente todo o Novo Testamento foi escrito para cristãos em igrejas em situações específicas. Foram escritos como cartas, como as cartas do Novo Testamento. Então havia uma necessidade e ali eles supriam, eles atendiam, eles mostravam essa necessidade a partir de quem Deus era nas cartas, nas escritas, nos evangelhos, etc., do Novo Testamento. E veja como isso não é desconectado. A vida da igreja, que nós vemos nas cartas de Paulo, por exemplo, não é desconectado da teologia. Então a gente pode ver isso em toda a Bíblia, mas é de uma forma bem interessante nas cartas de Paulo. Leia Efésios, meu irmão.
Leia Romanos e veja como a segunda metade dessas cartas, Colossenses, é bem voltada para a vida prática da igreja, para os relacionamentos entre os cônjuges, entre as pessoas da igreja, entre a vida cristã, entre o doar, entre o se ofertar, entre o fazer boas obras. E tudo isso flui a partir de um conhecimento muito profundo de quem Deus é. Então você lê passagens como Efésios 1 e você vê como aquilo é uma teologia poderosíssima para nós. Algo forte, algo poderoso sobre quem Deus é para nós. E a partir disso que ele vai construindo o que ele quer falar sobre a unidade da igreja, o que ele quer falar sobre quem Deus é. E eu acho que isso é um parâmetro para nós, um padrão para nós, vermos como o esforço em quem Deus é uma base sólida em quem Deus é, na teologia, no estudo sobre ele, nos dá uma vida triunfante, uma vida transbordante das obras de Deus. É interessante como nós vemos nas cartas, né, que caminham junto a doutrina, e uma doutrina profunda, né, e a vida cristã. Então, doutrina e devoção, né? Doutrina e devoção, doutrina e vida sempre estão ali presentes nas cartas. E é por isso que a gente não pode negligenciar nenhuma. Se eu ficar somente na doutrina e não ter uma prática, uma devoção diante de Deus, eu vou ser como os fariseus, né? Muito conhecimento, mas pouca vida real com Deus. Mas se eu for somente da vida, da devoção, sem conhecimento, sem uma doutrina que me dê sustento, eu também vou estar errando, eu também não vou estar em equilíbrio com a vontade de Deus. As duas formas desprezam a Deus, né? Sim. Nós negligenciarmos conhecer quem Deus é nas Escrituras, como ele se coloca para nós, dentro das nossas limitações, dentro das nossas imperfeições, despreza a Deus. Nós negligenciarmos viver para Deus, viver uma vida de oração, viver uma vida santa diante de Deus, dentro das nossas limitações e imperfeições, negligencia quem Deus é, rejeita quem Deus é. Então os dois são o mesmo erro, de formas diferentes. Na realidade, é que nós criamos um dualismo, né? Nós criamos uma fragmentação entre doutrina e vida, doutrina e devoção. Mas diante de Deus não há dualidade, né? Diante de Deus essas coisas estão unidas, né? Não tem dualismo neste lugar, né? As pessoas têm chamados diferentes. Então vamos lá. Nem todo mundo é chamado para ser professor de teologia sistemática. Nem todo mundo é chamado para ser um missionário em algum lugar, ou nem todo mundo é chamado para fazer todos os tipos de ministério, escrever de misericórdia, de piedade. Mas, veja só, meu irmão, nem todo mundo é chamado para ministrar em prisões, por exemplo. Mas todo mundo é chamado para ministrar do amor de Cristo na sua vida, no seu contexto. Nem todo mundo é chamado para ser um professor de teologia, mas todo mundo é chamado para conhecer a Deus, para o seu ministério, para a sua vida, para aquilo que Deus tem para nós. Então, ainda que nós não tenhamos um chamado específico para algumas coisas, nós temos um chamado geral para conhecer a Deus e viver diante de Deus, junto. Sem dúvida. E é maravilhoso a gente olhar, então, né, como nós vimos aqui nas Escrituras, e ver de Gênesis a Apocalipse que Deus quer ser conhecido e que o seu povo necessita do conhecimento verdadeiro dele, né? Tem uma frase de João Calvino que ele diz assim, João Calvino é um teólogo, né, do período da Reforma, e ele diz que, primeiramente, um coração fiel não inventa um Deus a seu gosto, mas põe a sua atenção ao único Deus verdadeiro. Não lhe atribui o que parece bom, mas se alegra com o que de Deus lhe é revelado. Então, o nosso coração, ao olhar as Escrituras, ao ver a revelação de Deus e conhecê-la, deve ser isso, se alegrar com o que Deus revela de si mesmo. O que acontece quando a gente se distancia das Escrituras? A gente inventa um Deus ao nosso próprio gosto. A gente atribui a Deus o que nos parece bom. A gente pode ser que coloque a natureza de Deus como amor, mas exclua a santidade e a justiça. E quando a gente olha para as Escrituras, mesmo nós vemos que Deus é amor, santidade e justiça, né? Então, essa é a importância da gente ter um verdadeiro conhecimento de Deus. Vira uma caricatura. A gente cria uma caricatura sobre Deus. Alguém já fez uma caricatura de você, meu irmão? Você fez, talvez, o seu nariz de uma forma muito expressiva, os seus ouvidos, faz de uma forma distorcida aquilo. Quando nós nos distanciamos de conhecer a Deus como ele se revela nas Escrituras, nós fazemos uma caricatura de Deus. E muito provavelmente essa caricatura aparece com aqueles que fazem isso. Então nós fazemos um Deus à nossa imagem e semelhança quando nós desprezamos de conhecer a Deus. E quando nós nos dobramos perante a Escritura com o Espírito Santo, com um coração voltado para Deus,
nós podemos nos surpreender com o que nós nos achamos, nós podemos nos assustar com aquilo que nós achamos, mas nós vamos estar crescendo em conhecer a Deus verdadeiramente. Exato. Bom, e nós queremos também falar agora sobre alguns argumentos falsos que a gente ouve por aí, né? Às vezes falados com boas intenções, mas que precisam ser refutados e entendidos melhor, né? Trazer mais clareza para estes argumentos que se colocam contra o estudo das Escrituras, contra o estudo teológico. Por exemplo, né? Que muitas vezes a gente ouve falar que pessoas disseram, e é uma má interpretação, a letra mata e o Espírito vivifica. Né? A gente encontra essa passagem em 2 Coríntios 3:6, quando Paulo diz isso. Porém, quando a gente começa a ler a passagem como um todo, porque isso é muito importante, a gente conhece estudando teologia, que é a importância de a gente interpretar as passagens dentro de um contexto maior, nós percebemos que o uso a letra mata e o Espírito vivifica. Então, não vamos estudar as Escrituras, não vamos estudar teologia, porque senão ela mata o crente. Isso é uma má interpretação dessa passagem, porque se nós formos olhar como um todo o que Paulo estava dizendo, o que ele quis dizer com a letra mata? A letra significa a lei do Antigo Testamento sem Cristo, sem crer em Cristo como a revelação perfeita que a lei mostrava, que a lei apontava. Então, quando nós cremos na lei, sem ver que ela se revela em Cristo, ela mata, porque é uma obediência vã, né, que não se completa. Por isso que Paulo diz, olha, a letra mata. E o Espírito vivifica, o que significa isso? Que o Espírito, por meio da graça, na nova aliança, do Novo Testamento, em Cristo Jesus, nos traz vida. Então, Paulo não está falando sobre o conhecimento das Escrituras ou conhecimento teológico. Ele está falando para aqueles que creem no Antigo Testamento, mas não creem em Cristo, que é a revelação perfeita que Deus vinha progressivamente mostrando desde lá de Gênesis em diante. Então, somente para a gente entender, é isso que essa passagem quis dizer e não se relaciona com o conhecimento teológico. Então, se você ouvir alguém falando disso em algum momento, tente com amor, com graça, né, explicar sobre esse contexto da passagem em si. Meu irmão, minha irmã, a teologia verdadeira, ela mata. Ela mata a nossa carne, ela mata nosso ego, porque a gente vê o tamanho de quem Deus é. Então ele vai matar o nosso ego, ela vai matar o nosso orgulho de vermos o tamanho da grandiosidade, da revelação de Deus e a nossa pequenez. Então uma teologia verdadeira, uma teologia com o coração voltado para Deus, não tem como não nos humilhar, não tem como não nos diminuir e também nos elevar. Diminui aquilo que está no nosso coração contrário a Deus e nos eleva diante de Deus para fazermos aquilo que Deus quer de nós. Nós conseguimos, junto com João Batista, falar que ele cresça e eu diminua. Então, outra coisa que muitas vezes falam quanto à teologia é que a teologia esfria o crente. Meu irmão, pega o versículo, a letra mata e o Espírito vivifica, como nós acabamos de falar, como a Cássia falou. Você sabia que teve gente que morreu para traduzir esse versículo, para que esse versículo se fizesse conhecido? E veja só, procura a história de William Tyndale. Ele é da época da Reforma. Ele foi um grande estudioso do grego e do hebraico. E não caiu dos céus o conhecimento do grego e do hebraico para ele. Foi algo laborioso, foi algo que teve que se esforçar, que tinha recursos muito menores do que nós hoje, não tinha o tipo de seminário, o tipo de estrutura de escolas ministeriais que nós temos hoje. Ele se esforçou para fazer Cristo conhecido, para colocar a palavra nas mãos do povo comum. Era uma época que a palavra era fechada em latim, então o latim era uma língua acadêmica, uma língua fechada. E ele queria que isso se fizesse conhecido. E ele, no esforço acadêmico, no esforço de conhecimento, com o coração pegando em fogo, em chamas, para fazer Deus conhecido, ele se esforçou até a morte, até ser traído e morto pelo grande pecado de querer fazer Deus conhecido através das Escrituras. Então o verdadeiro crente se aprofunda mais em Cristo, se reveste mais em Cristo quando estuda as Escrituras, quando conhece as Escrituras, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então talvez você tenha conhecido pessoas que cresceram em conhecimento intelectual, racional, simplesmente, e aí tenham ficado orgulhosos. E eu queria
até com dor no coração, é uma situação muito triste quando nós vemos isso, mas eu queria incentivar o irmão a talvez pensar que isso fosse algo já no coração daquelas pessoas, um orgulho que já estava ali presente. Não foi o conhecimento de Deus, não foi o conhecimento da palavra que fez com que ele se tornasse orgulhoso. Ele já era orgulhoso, ele só não tinha demonstrado isso ainda. Porque se nós conhecemos diante de Deus, nós amadurecemos, não nos esfriamos. Então talvez algumas coisas mudem realmente, de maneiras diferentes, mas é um processo normal, e tem que ser um processo que aumenta o amor por Deus, um amor maduro por quem Deus é. Então aqueles que esfriam por conhecer a Bíblia precisam analisar o seu coração, precisam de arrependimento, de retorno a quem Deus é. Outro assunto, outro tipo de argumento que falam contra o estudo teológico é que não precisamos de estudo porque o Espírito Santo nos capacita. Então, beleza, eu não preciso estudar para fazer as minhas pregações, para evangelizar, para entender o meu tempo, para falar com pessoas descrentes, porque o Espírito Santo já me capacita. E realmente o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo sopra em nós, nos dá dos dons dele. E a maneira com que ele faz nós amadurecermos nesses dons é por meios. Ele age através de coisas na nossa vida. E a maneira principal com que ele age nas nossas vidas, com que ele faz que nós estejamos afiados nos dons que ele nos dá, é através das Escrituras. E veja só, meu irmão, nós não podemos ter um orgulho fingido, uma santidade fingida, uma santidade orgulhosa. O que eu quero dizer? O Espírito Santo trabalha através de nós. Sim, o Espírito Santo trabalha através da igreja. O Espírito Santo trabalha através de 2000 anos de igreja. Então, se eu falar, eu quero desprezar tudo que o Espírito fez nesses 2000 anos, eu não quero aprender com essas pessoas. Eu não quero aprender sobre o que pessoas antes de mim, sobre grandes servos de Deus, que muitas vezes pagaram com seu sangue para crescer em Deus. Eu quero desprezar tudo o que eles pensaram sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre a oração, sobre as línguas originais da Bíblia. Eu não quero essas coisas. Eu quero só que o Espírito fale comigo. Eu estou me colocando acima de tudo que o Espírito fez nesses 2 milênios. Ele trabalha a partir das Escrituras, ele trabalha nas outras pessoas. Nós precisamos dessas pessoas, nos apoiar sobre os ombros desses gigantes para olhar a paisagem do mundo de Deus. Então nós somos mais espirituais quando nós nos preparamos biblicamente. Nós somos mais espirituais quando nós estamos diante de Deus e falamos, Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor nas suas Escrituras, eu preciso que o Espírito abra os meus olhos para ver a tua bondade, para ver quem o Senhor é. Um exemplo que nós temos na própria Bíblia é o livro de Lucas. Então, meu irmão, Apocalipse. Apocalipse foi uma visão que João teve. João teve essa visão e escreveu para nós. E Lucas? Leia o começo do Evangelho de Lucas e você vai ver como aquele Evangelho foi fruto de grande estudo, de grande pesquisa. E Lucas é menos palavra de Deus por ser fruto de estudo do que Apocalipse? De forma nenhuma, meu irmão. Então Deus quer que nós estudemos, Deus quer que nós cresçamos em quem Ele é, a partir também de estudo e de um crescimento humilde diante deles. Então, uma espiritualidade saudável é precisa diante do estudo de teologia. Então, eu não quero acusar os irmãos que falam essas coisas, porque muitas vezes vem de preocupações boas, de um desejo bom. Poxa, eu não quero que esse irmão tão precioso para mim, que é vocacionado, tal, eu não quero que ele se esfrie, eu não quero que ele entre em crise de fé, eu não quero que ele perca isso de tão bonito que eu vejo na espiritualidade dele. Só que Deus quer amadurecer, que a gente cresça em conhecimento e em vida diante dele. E muitas vezes é meio estranho o crescimento, meu irmão. Pega a adolescência. Que adolescente que gosta do período da adolescência? Ninguém gosta de adolescente, nem adolescente gosta de adolescente. Porque é um período de crescimento, é um período de amadurecimento que a pessoa está se achando na vida. Então, eu peço... Às vezes você é um adolescente que está nos ouvindo. Então, eu tenho misericórdia de você. E vai vir estudar com a gente na Escola Antioquia. Então, algumas crises de fé é normal.
O que não é normal é continuar na crise ou continuar no orgulho. Deus faz com que a gente cresça de maneira humilde e madura diante de quem Ele é, vendo que nenhum dos lados, nem a doutrina, nem a devoção, se anula, porque eles estão interligados, eles são uma coisa só, é crescimento diante de Cristo Jesus. Muito bom. Nós vimos, então, até este momento, a primeira parte da nossa reflexão, que era realmente demonstrar o quanto as Escrituras mostram a importância do conhecimento de Deus, do conhecimento dela mesmo, né? E o quanto nós precisamos nos engajar em conhecer a verdade de Deus em toda a Bíblia. E a gente viu que, normativamente, Deus quer ser conhecido, né? Nós vamos para uma segunda parte, então, da nossa reflexão, demonstrando também a importância histórica do estudo teológico. Se nós olharmos para a história, desde lá do primeiro século, com os nossos primeiros irmãos de fé, até os dias de hoje, nós vamos ver que o conhecimento da teologia, né, foi muito importante para a história, para o desenvolvimento da história do cristianismo até aqui. Deus usou homens e mulheres de Deus com um papel fundamental. Alguns exemplos. A tradução da Bíblia, como o Eduardo mesmo disse a respeito do William Tyndale, como exemplo, né? Muitos homens e mulheres que se engajaram na tradução das Escrituras para outras línguas, para alcançar outros povos, foram estudiosos da Bíblia. Ou seja, o conhecimento teológico é importante para que a Bíblia seja conhecida em outros lugares. E ela precisa ser conhecida não somente nas suas línguas originais, mas o significado da palavra. Então, aquele que traduz a Bíblia ter sido traduzida e chegada até na nossa língua aqui hoje, foi trabalho de muitos irmãos de fé que conheceram teologia, que conheceram profundamente as Escrituras. Até hoje, meu irmão, eu peço até que você que está pensando em estudar teologia, ore sobre isso, porque há mais de 2.000 línguas de povos, não povos pequenininhos, de povos com até algumas pessoas que não tem nada da Bíblia nesses idiomas. Então, é muitas pessoas que não têm um Deus que fala na língua deles. E precisa de um trabalho muito de esforço, de um trabalho que é custoso, de um trabalho que é difícil. Então, peço, por que você não começa a orar pela tradução disso? Quem sabe Deus levanta você, Deus te dá um dom, e Deus te dá vontade, Deus te dá o esforço mental para conseguir começar a trabalhar nisso, para conseguir evangelizar esses povos no idioma deles. Exatamente. Outro trabalho muito importante, historicamente, dos nossos irmãos, desde o primeiro século até aqui, foi a defesa da fé contra as heresias. Até mesmo algumas cartas do Novo Testamento foram escritas para rebater heresias. O que são heresias? São distorções da verdade que houveram no decorrer da história. Então, para ter uma teologia fiel a Deus, fundamentada na Bíblia, muitos irmãos, então, de fé, no decorrer da história, conheceram muito bem a Bíblia e formularam doutrinas consistentes contra as heresias que se levantavam. Um exemplo que a gente pode ter é a Trindade, né? Até a palavra Trindade a gente não tem nas Escrituras. É um conceito teológico totalmente bíblico, mas que o nome Trindade aí foi desenvolvido posteriormente por irmãos de fé que queriam fundamentar essa verdade, porque haviam heresias sobre a Trindade, né? A hierarquia, porque o Deus Pai é maior que o Deus Filho, são algumas coisas que você vai aprender se você estudar teologia, né? Mas haviam alguns erros, umas interpretações errôneas, então se levantaram homens e mulheres de Deus com conhecimento bíblico que puderam formular doutrinas bem consistentes e que mantiveram aí um verdadeiro padrão de conhecimento das Escrituras até os dias de hoje, né? Então a gente teve lá no começo da fé uma heresia chamada gnosticismo, que foi muito difícil para a Igreja de Cristo, mas Deus levantou pessoas para manterem a verdade das Escrituras neste momento, e Deus continua fazendo isso por meio daqueles que se dedicam ao conhecimento teológico, a ter doutrinas sólidas contra as heresias. A Reforma Protestante é um exemplo também, né, de homens e mulheres de Deus que foram levantadas naquele período histórico para poder se colocar como voz de retornarmos às Escrituras. Mas como Lutero pôde protestar? Se ele não conhecesse a verdade, como ele iria protestar para que a verdade fosse falada novamente no seu período?
histórico. Ele precisava ser um conhecedor da verdade para perceber o erro e para ser um porta-voz das escrituras na sua época, Duas né? coisas interessantes quanto a Lutero. Na época em que Deus tocou no coração dele quanto à verdade da justificação pela fé, o que ele estava fazendo? Ele estava na Universidade de Wittenberg ensinando o livro de Hebreus, o livro de Salmos e o livro de Romanos. É incrível como esses 3 livros são tão fundamentais para ele entender as verdades que ele entendeu. Deus trabalhou através daquilo que ele estava ensinando, foi abrindo e agindo no coração dele pelo estudo. E posteriormente ele fez a tradução que é usada até hoje, uma das traduções mais usadas na Alemanha até hoje veio da pena de Lutero do Novo Testamento. Então foi para Deus agir nele como agiu, foi questão de muito estudo que Deus trabalhou na vida dele. Sim, então a gente vê a importância que temos desses nossos irmãos na história e Deus continua agindo hoje, chamando pessoas para conhecê-lo e assim poderem defender a fé, defender as escrituras em um mundo que caminha contra isso, né? Assim como a gente pode ver exemplos históricos de homens e mulheres que ensinaram a Bíblia para a sua família, dentro da sua sociedade, e até mesmo missionários de nações longínquas, de lugares distantes, homens e mulheres de Deus ali pregando a palavra de Deus, e para pregar, eles primeiramente a conheciam, para pregar de uma maneira fiel a Deus, contextualizada. Então eles também se esforçando, né, dentro da missão de Deus, tiveram esse preparo anterior para poder pregar e serem efetivos e darem muitos frutos aonde eles estavam, né? Inclusive, pegando esse gancho da questão do esforço missionário, eu lembro de uma coisa que a Cássia comentou comigo, que ela ouviu numa palestra, era sobre uma missionária que trabalhou no contexto budista. E ela deu um exemplo de quando houve um convertido de uma comunidade budista, ele chegou e foi falar de como os esforços evangelísticos deles estavam errados. Porque pega João 3,16, porque Deus amou o mundo. Isso não faz sentido nenhum numa cosmovisão budista, porque eles enxergam Deus de uma forma diferente, eles enxergam amor como algo diferente, e eles como enxergam algo negativo, um apego ao mundo. Então, né? E o apego ao mundo, amou o mundo, isso é ruim para eles. Para eles o bom é você se desapegar do mundo. Então como que eu explico o evangelho nesse contexto sem estudar? Também tem, além de uma importância histórica do passado, uma importância histórica presente, uma importância da nossa situação, do período que nós vivemos. Então nós vivemos num período chamado pós-modernidade. Eu quero falar da maneira mais simplesinha, mais brevezinha, o que significa isso. Na época medieval, na época da Idade Média, antes da Reforma, ou até ao redor da Reforma, as pessoas pensavam tudo a partir de Deus, da religião. Aquilo era o que dava sentido para todas as coisas. Posterior à Reforma, até algumas décadas ou até um século atrás, as pessoas passaram a dar muita importância para a razão, o conhecimento científico. Então, eu só creio naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso medir em laboratório. Então eu crerei em Deus quando ele puder ser medido em laboratório, quando eu puder repetir os eventos para poder analisar, observar e tal. Só que talvez com você de olhos abertos você perceba que não é mais esse o caso, que agora a gente pensa a partir dos sentimentos. Que as pessoas se frustraram com Deus, se frustraram com a ciência, e agora o que define a verdade é o que eu sinto. É o subjetivo, né? É o subjetivo. Aquilo que está no meu coração é o mais importante. Isso vai construindo diversas ideologias diferentes. E algumas ideologias que até têm pontos de contato, coisas boas até que a gente pode ouvir e aprender. E muitas coisas erradas, muitas coisas que vão contra quem Deus é. E nós somos bombardeados com isso em todo o momento, na mídia, no entretenimento, na universidade. E os nossos jovens precisam estar prontos, porque eles vão encontrar pessoas que estudaram muito, que são muito esmeradas em estudo, em argumentos, e nós precisamos saber responder por amor aos nossos jovens e por amor a essas pessoas, a alcançar elas. Porque o que Jesus Cristo fez conosco? Ele se encarnou até nós. Então nós precisamos aprender a nos encarnar no mundo do outro, na vida do outro, na história do outro, para poder evangelizá-lo, estar pronto para um diálogo com esse mundo, para mostrar a razão da nossa esperança.
O apóstolo Pedro fala assim na primeira carta de Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então as pessoas vão perguntar a razão da sua esperança. Como assim você crê que Jesus ressuscitou? Como assim você crê que a Bíblia, um livro tão antigo, é verdadeiro hoje? Como assim você crê isso a respeito de sexualidade? Como assim você crê isso a respeito da vida? Como assim você crê nisso a respeito do inferno? Nós precisamos saber respondê-los, não simplesmente de uma forma arrogante. Não é isso, você que está cego. Mas precisamos entender os argumentos deles e argumentar e dialogar em amor. É isso que Deus tem para nós, é isso que Jesus fazia. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. E nós precisamos conhecer a falar sobre essas dúvidas com os nossos jovens e com as pessoas de fora. Os nossos jovens vão ter muitas dúvidas quanto a isso. Se você ainda não sentou com os adolescentes da sua igreja e perguntou, gente, vocês têm alguma dúvida quanto a como Deus se relaciona com X assunto? De sexualidade, de racismo, como que nós respondemos e falamos no nosso momento sobre isso? Faça isso com seus jovens e veja a necessidade que nós temos de estudar e colocar isso diante de Deus. E aí nós chegamos no aspecto de dúvidas, porque o estudo teológico vai levantar dúvidas, vai mexer em caixinhas no nosso coração. E nós vemos um grande exemplo disso no Evangelho de João. Quem é a primeira pessoa, o primeiro discípulo de Jesus a chamar ele de Deus, meu Senhor e meu Deus? Foi Pedro, aquele que entendeu que Jesus era o Messias? Foi João, um discípulo amoroso de Cristo? Foi Tomé, o discípulo que duvidava, o discípulo que tinha medo, o discípulo que duvidou da ressurreição. Então veja só, o professor Jonas Madureira, ele fala disso. Deus não rejeita as nossas dúvidas, se elas forem colocadas diante dele em amor. Deus não quer que nós joguemos as nossas dúvidas fora. Ele não quer que nós sejamos orgulhosos com nossas dúvidas. Nós não devemos chegar, Deus, me responda tal e tal coisa, caso contrário eu não crerei em ti. Isso não é o tipo de dúvida que nós chegamos. Deus não vai descer do alto dele, sentar do nosso lado para explicar para o jovem orgulhoso, para o jovem metido. Ah, não, sabe Hitler, sabe essas questões de sofrimento, foi por conta disso. O que Deus vai fazer? Deus quer que nós nos chegamos em amor com ele e falemos, Deus, eu creio, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor, mas me ajuda a entender isso. Então, nessa postura de amor, nós vamos estar em Cristo Jesus. E nós vamos conseguir entender as coisas, não de uma maneira perfeita, mas em Cristo Jesus. Nós vamos ter a resposta suficiente para nós fazermos como Tomé. Chegar perante ele e falar, meu Senhor e meu Deus. Então, as nossas dúvidas colocadas diante de Deus, colocadas aos pés da cruz, Deus se importa com elas e Deus trabalha nelas e Deus tira a adoração dessas dúvidas. Glória a Deus, maravilhoso ouvir isso, né? Saber que Deus se importa com as nossas dúvidas sinceras. Bom, e falando agora, eu quero deixar uma palavra aos vocacionados, né? Pode ser que você esteja nos ouvindo porque você entende que tem uma vocação a servir nos diversos ministérios, né? Pode ser como um pastor, pode ser ensinando as escrituras para os mais diversos grupos dentro da igreja, na verdade, trabalhando com a área de ensino na igreja, desde com crianças, adolescentes, jovens. Pode ser como um missionário que vai ensinar para as nações. Você é vocacionado, chamado por Deus para os diversos ministérios. A importância de conhecer teologia, de conhecer a Deus, nós já temos visto na aula até aqui. Mas, especificamente ao vocacionado, a gente também pode olhar nas Escrituras e ver que essa importância, ela se faz ainda mais ampliada. Por exemplo, né? A gente olha para a vida dos apóstolos e nós vemos que eles foram capacitados por Deus durante 3 anos, né? Eles foram chamados para caminhar com Jesus e aprender
de Jesus sobre a verdade. É claro que nesses primeiros 3 anos eles ainda eram imaturos, a gente vê que eles eram pessoas como nós, eu e você, né, discípulos reais do Senhor, imaturos, e que as coisas demoravam a ser compreendidas por ele. Mas depois Deus usou tudo isso para eles terem um ministério eficaz. Então, eles tiveram um tempo de aprendizado, né? Nós vemos Paulo, por exemplo, também, que após a sua conversão, antes de sair para a sua primeira viagem missionária, ele passou cerca de 14 anos servindo a igreja local. Olha só, né? O próprio Paulo, que nós tanto admiramos, né? Ele passou um tempo grande na sua igreja local aprendendo mais sobre a fé cristã, porque até aquele momento ele tinha uma fé judaica muito fortalecida e ele precisava aprender agora sobre Cristo Jesus e como, né, toda a fé que ele tinha no Antigo Testamento se cumpre agora através de Cristo, e ele se preparou para isso antes de sair para a sua viagem missionária. E a Bíblia também nos traz orientações para aqueles que são vocacionados. A gente vê no livro de Timóteo, né, na carta a Timóteo, na carta a Tito, eu vou ler alguns trechos aqui para nós, em que o próprio Paulo fala para um convertido que está sendo chamado ao ministério, né? Então ele dá conselhos. Então você, jovem aí que está nos ouvindo, Timóteo, a carta, né, a Timóteo, a Tito, fala diretamente aos nossos corações como jovens vocacionados. Em alguns versículos dizem assim, em 1 Timóteo 3:2, diz que aquele que vai servir, né, ao corpo de Cristo deve estar apto para ensinar, deve estar capacitado para ensinar, porque é algo de grande responsabilidade, né? Em Tito, capítulo 1, versículo 9, diz que o obreiro, que o vocacionado deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha só, temos que ter a capacidade para exortar com ensino reto, verdadeiro, e também convencer quem contradiz esse ensino. Para isso, precisamos estar preparados. 1 Timóteo 4:6 diz que Timóteo deveria ser um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Então, ele tem que permanecer em um bom ensino. E em 1 Timóteo 4, também, né, Timóteo, a gente vê do versículo 11 ao versículo 14, algumas instruções para ele, dizendo: ensine estas coisas, insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha até aqui a orientação de Deus para nós que somos jovens, né? Que queremos servi-lo. Temos que ser exemplos aos fiéis, na fé, na conduta, no amor, na pureza, nas palavras. E aí Paulo continua: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Então, Timóteo, se dedique ao ensino até a minha chegada. Não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Ou seja, ser chamado por Deus para ensinar, para encorajar nossos irmãos, para pregar as Escrituras, seja em contextos grandes ou contextos pequenos, é uma responsabilidade que Deus nos dá e que devemos nos dedicar a ela com zelo. Nós estaremos falando sobre o Deus eterno, um conhecimento de vida ou de morte. E para isso nós devemos nos dedicar a conhecer antecipadamente, a se preparar, a ser capacitado e podermos cumprir a nossa vocação com ainda mais eficácia. Por isso que Deus nos dá uma graça hoje, né? Porque no passado não era tão oportuno para as pessoas ter conhecimento teológico em instituições, né? E hoje Deus tem colocado instituições por todo o nosso Brasil, boas, fiéis à palavra de Deus, em que a gente pode se capacitar e ser preparado para servir o nosso Deus. Então, alguns motivos por que de um vocacionado estudar teologia, que a gente falou até aqui. A seriedade da tarefa de ser chamado pelo Senhor. Isso é uma tarefa séria, isso é uma responsabilidade que Deus nos dá. Um outro ponto, todas as vocações exigem preparo. A gente já percebeu que, por exemplo, um médico, ele estuda muitos anos, faz estágio ali para poder nos atender bem.
E será que a gente teria confiança de ser atendido por um médico que não fez medicina? Será que a gente teria confiança de contratar um advogado que não estudou? A gente ficaria muito, desconfiados disso. E eu acredito que essa verdade se relaciona também com a teologia, no sentido que se a gente vai exercer um chamado voltado a ensinar pessoas, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar capacitados, né, para cumprir essa vocação dada por Deus. O médico, tudo bem, não precisa estudar vários anos, precisa fazer a residência, precisa se especializar, precisa ter uma bagagem grande de estudo, porque ele está lidando com vidas, com vida e com a morte. Mas o missionário que vai lá falar sobre vida e morte, sobre uma palavra que é de vida e morte eternas, vai fazer um cursinho de 3 semanas via correspondência. É o suficiente para isso? Então, meus irmãos, nós temos que ser consistentes com as nossas preocupações. Então, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos envia. Sim. E é Ele que nos dá as oportunidades para estudarmos. Então, nós responderemos diante de Deus do bom uso das oportunidades que nos são dadas. Sim. Então, se nós queremos ser vocacionados, se nós queremos falar das palavras de Deus, nós devemos cuidar com muito zelo do tempo que o Senhor nos dá. E é claro, né, que muitas pessoas, quando a gente olha, às vezes, servos de Deus aí, de idade já avançada, senhores que são líderes nas igrejas e que muitas vezes não tiveram a oportunidade de ter um preparo, mas foram autodidatas. Eles, por si mesmos, se dedicaram, estudaram a Bíblia, se preocuparam com ser fiel a Deus nas Escrituras e Deus os capacitou, né, através desse autodidatismo que eles tiveram. A gente tem exemplos disso e claro que Deus usa, nós não estamos negando de nenhuma forma, né, o quanto Deus usa seus servos, às vezes que tem poucas oportunidades de preparo, mas nós queremos falar para uma geração, né, que tem essa oportunidade hoje, que tem essa disponibilidade hoje e que tem essa possibilidade de não negar a importância do conhecimento de Deus, do conhecimento teológico, mas poder se preparar. Hoje Deus colocou ao nosso acesso isso e nós devemos aproveitar, né, as oportunidades da melhor forma possível. Billy Graham, quem não conhece Billy Graham? O maior evangelista dos últimos séculos que Deus deu para nós, que foi um presente de Deus para a igreja mundialmente, né? Ele foi muito usado por Deus. Perguntaram para ele o que ele faria diferente no ministério dele. Ele falou que ele estudaria mais antes de começar a pregar. Interessante, né? E muitas vezes a gente olha para o tempo de preparo e a gente fala, nossa, mas eu vou gastar 2 anos da minha vida, como é o caso do nosso curso teológico na Escola Antioquia. Vou passar 2 anos da minha vida estudando só. Não é só estudando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. mas 2, 3, 4 anos me preparando, esse tempo eu poderia estar saindo pelas nações, fazendo evangelismo, né? Nossa, e eu vou dedicar esse tempo. Saiba que todo o tempo investido em preparo, em capacitação, é revertido posteriormente em mais frutos, né? Quanto tempo você dedica ali para estar mais preparado, posteriormente você vai ver que ao ir para as nações, ao ir evangelizar no seu contexto local, você vai estar mais preparado, você vai estar mais capacitado a responder às questões que serão levantadas pelas pessoas que estarão ouvindo a sua mensagem, né? Então esse tempo não é de nenhuma forma vão, não é de nenhuma forma perda de tempo, pelo contrário, é investimento de tempo para ser revertido em frutos posteriormente. Posso né? te interromper mais uma vez? Claro, quantas vezes frisar, né? Eu vou dar uma palavra meio dura, mas que eu tenho liberdade de dar isso porque não veio de mim. Eu vi um missionário peruano, aliás, ele é americano, mas ele trabalhou muitos anos no Peru. Ele estava pregando e ele falou que um jovem viu ele pregando, ele prega muito no sentido de mobilizar pessoas a entregarem a vida para Deus em missões. E aí um jovem ligou para ele e falou, nossa, eu vi a sua pregação, fui muito tocado por Deus, eu quero ir para o Peru e entregar minha vida para Deus, morrer por Jesus ali nas tribos peruanas. Ele falou, beleza,
como que está seu estudo bíblico, quanto que você sabe da Bíblia, como que tá isso. Não, eu vou crescer nisso. Como está a sua vida devocional, né? De ler a Bíblia. Isso, vou trabalhar mais nisso, tal, mas eu quero ir entregar minha vida. Tá, então você está se capacitando, como que tá as suas orações? Não, você não me entendeu, missionário. Eu quero ir e derramar a minha vida para o Senhor. Aí ele falou, o senhor não quer a sua vida lá? Você não seria útil para Deus? A sua vida não seria útil derramada para Deus ali agora, porque você precisa se capacitar para falar das verdades de Deus. Você precisa estar cheio de Deus para ter o que entregar ali. Com uma vida de oração. Com uma vida de oração, com uma vida de estudo, com uma vida diante de Deus, no sentido todos que nós estamos caminhando aqui, falando de um conhecimento verdadeiro e relacional de quem Deus é, que caminha junto com Deus, que tem um coração em chamas por quem Deus é. Isso, e uma coisa que nós costumamos falar aqui também na nossa escola é que o conhecimento da Bíblia, o preparo, ele não vai diminuir o sofrimento no ministério. Não, nós vamos passar por sofrimentos, muitas vezes perseguições, teremos desafios inúmeros. Isso é real, isso realmente vai acontecer para aquele que se dedica ao ministério. Mas então, o conhecimento, ele não te livra, não diminui os sofrimentos, mas ele te prepara a lidar com eles, né? Então, você vai estar mais preparado para lidar com os desafios que virão pela frente, né? Por isso, a proposta, sim, de termos um preparo e, sobretudo, glorifica a Deus, né? Quando um vocacionado se prepara, isso glorifica a Deus de diversas formas, né? Com certeza. Então, o que nós vimos até aqui? Que a Bíblia nos diz que Deus quer que o conheçamos, é bíblico que Deus quer dividir quem Ele é conosco, que a história antiga e a nossa história, os nossos dias hoje mostram a importância desse conhecimento e que ser vocacionado, alguém que é vocacionado para o ministério para Deus, amplia a importância de conhecer a Deus. E a nossa última perspectiva é mais pessoal, mais existencial, mais o que está no seu coração, que diz respeito intimamente a você que nos assiste. Quais são os benefícios de estudo de teologia para você, para o seu coração? Porque nós adoramos melhor a Deus e crescemos em relacionamento com Ele. Nós adoramos quem nós conhecemos. Então, usando uma linguagem de Agostinho, que foi um teólogo e pastor importante do século IV, ele foi ferido por Deus. Então, Deus, quando Ele se mostra para nós, quando Ele nos converte, quando Ele nos traz para Ele fere o nosso coração. Nós temos uma ferida, eu preciso desse Deus. Então, nós vamos correndo para Ele. E como nós estamos falando, esse ir correndo para Ele envolve uma vida dedicada a Ele, envolve um coração dedicado a Ele, envolve uma mente que é entregue diante de Deus. Então a nossa teologia se torna em doxologia. O que nós aprendemos sobre Deus, o nosso conhecimento a respeito de Deus se torna em adoração. Doxologia é adoração a Deus. Então, além disso, produz mais deleite e descanso em Deus. Conhecer, por exemplo, sobre a soberania de Deus, sobre como Deus é soberano e direciona todas as coisas. Esse conhecimento que pode começar a entrar na nossa mente por conta das leituras, por conta das aulas, ele vai se solidificando em nosso coração. Isso que nós começamos a aprender pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, vai virando verdades eternas a qual nós nos apegamos firmemente, porque elas vêm do Senhor. Porque elas são verdadeiras. Então, não é o estudo pelo estudo, mas é um estudo porque vem de Deus. Isso cria descanso, desfruto, alegria em Deus. Também na nossa vida de oração, né? Quanto mais a gente aprende das Escrituras, de quem Deus é, nossa vida de oração deve, né, melhorar, deve se aprofundar. Por quê? Porque eu consigo orar mais baseado nas Escrituras, depender mais de Deus das Escrituras. Então, nossa vida de devoção, ela se aprofunda. Vai aumentar um estudo em teologia correto, vai aumentar a minha dependência de Deus. Porque vai aumentar o tamanho de Deus diante dos meus olhos e a minha pequenez. Usando as palavras do pastor John Piper, um pastor americano, teologia fraca produz cristãos fracos. Enquanto teologia forte nos dá um Deus forte, sábio e grande. Então, uma teologia que é centrada
no homem, uma teologia feita errada, uma teologia que despreza o conhecimento de Deus por quem Deus é, ou a piedade diante de Deus, produz homens fracos. Uma teologia forte, que depende de Deus, que é centrada em quem Deus é, que é séria no seu estudo, que é séria no seu esforço, mas diante da cruz, nos dá um Deus forte, nos dá um Deus sábio, nos dá um Deus grande. Nós também conhecemos mais de nós mesmos. Lembra que eu falei que nós não conseguimos conhecer nem a nós mesmos sem Deus? Então nós começamos a nos conhecer melhor, a nos desafiar mais, a amadurecer mais. E nosso tempo é um tempo que está falando muito sobre autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento. Mas será que existe autoconhecimento verdadeiro à parte de Deus? Então, a conhecer mais a Bíblia vai fazer com que você se conheça melhor, entenda melhor a sua história, contextualize a sua história dentro da história de Deus. E assim existe um verdadeiro autoconhecimento, né? Então, eu falei muito de amar a si mesmo, né? Se eu me amo pelos motivos corretos, se eu me amo porque eu fui criado à imagem de Deus, se eu me amo porque Jesus se entregou por mim, aí eu vejo o meu valor não nas minhas conquistas, ou nas coisas que aconteceram comigo, ou nos insultos ou nos elogios que eu recebi pela vida, mas em quem Deus é. Aí eu me amo de verdade. Aí eu me amo por motivos corretos. Então nós também somos bênção para as nossas famílias, para as nossas igrejas, para a nossa sociedade. Nós podemos atuar na sociedade, nós podemos ministrar na igreja, nós podemos aconselhar na igreja, nós podemos ser bênção para as nossas famílias de uma maneira melhor. Por quê? Porque nós sabemos mais quem Deus é. Um conhecimento de mente, um conhecimento de coração. Eu até quero deixar uma palavra para os jovens que querem entrar para a universidade, que querem fazer um curso na universidade, considerarem, né, a possibilidade de cursarem teologia antes de entrarem na universidade, seja 1 ou 2 anos de teologia. Porque ainda que você queira cumprir outras vocações, como a gente já falou, médico, advogado, professor, tantas outras, né? Desenvolvedor, programador, né? É importante você ter, sim, uma base teológica firme, seja qual for o curso que você queira fazer, que você queira realizar na universidade. Porque o curso de teologia vai preparar a sua mente para estar em uma universidade, tanto intelectualmente, para você lidar com o conhecimento que você vai estar recebendo. Por exemplo, quem quer cursar psicologia, é muito importante você ter uma base teológica para isso, né? Então, tanto nessa perspectiva de apologética da sua fé, né, na universidade, quanto até moralmente mesmo, você vai estar mais estabelecido em Deus para negar as tentações que virão, porque eu já tive a oportunidade de estudar na universidade, ele também, e a gente sabe que é um período em que muitas coisas são oferecidas para nós, e a gente precisa estar muito conectado com Deus, com a nossa fé, com a verdade dele, para podermos resistir, estarmos firmes e influenciar outras pessoas para o caminho do Senhor, né? Então, até deixando uma palavra para jovens também que querem ser universitários, que considerem o preparo teológico também, que com certeza vai ser um tempo de investimento para a sua vida e até para o seu exercer de profissão posteriormente, né? Bom, e caminhando, né, para a finalização desse nosso terceiro e último ponto, nossa terceira e última perspectiva mais pessoal, mais existencial, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como discernir a vontade de Deus para a minha vida. Porque o nome da nossa aula é Deus quer que eu faça teologia? E essa pergunta fica muito relacionada à vontade de Deus para mim. Só que muitas vezes a gente fica um pouco confuso. Como que eu entendo a vontade de Deus, né? Muitos cristãos têm essa dúvida. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu trabalho. Mas como eu entendo a vontade de Deus? A gente fica em dúvida sobre isso e eu quero falar pelo menos 4 perspectivas que devem caminhar juntas para você entender a vontade de Deus a sua vida. Bom, primeiramente, sem dúvida, as Escrituras. A gente saber as Escrituras e interpretá-las corretamente. A Bíblia vai nos trazer princípios para nós termos decisões nas nossas vidas. Por exemplo, é aprovado diante de Deus que você faça teologia?
segundo a Bíblia? Sim, né? Não nega nenhum princípio bíblico. Então, você precisa pensar se aquilo que você está em dúvida, a decisão que você tem para tomar, está de acordo com os princípios das Escrituras, não negam nenhum princípio, nenhuma orientação bíblica. Este é o primeiro ponto que você deve analisar. Está de acordo ou não com os princípios bíblicos? A Bíblia muitas vezes não vai ter claro ali, não namore esta pessoa. Não vai estar escrito ali. Mas ela dá princípios, por exemplo, para quem é uma mulher ou um homem de Deus para eu namorar? Aí isso a Bíblia tem, né? Um cristão, fiel a Deus, que ama a palavra. Então a Bíblia vai dar princípios, ainda que não diga nitidamente qual é a decisão. Então, primeiro, a sua decisão precisa estar de acordo com as Escrituras. Segundo, e muito importante para discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, termos conselheiros sábios ao nosso redor. Provérbios vai falar muito sobre isso. Provérbios diz, na multidão de conselhos há sabedoria, mas de conselheiros sábios, né? Desculpa. E também Provérbios fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa da língua vem do Senhor. Muitas vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa o seguinte, nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, meu coração vai fazer planos, mas em algum momento Deus vai aparecer, Deus vai mandar um anjo, alguém vai vir falar para mim qual que é a vontade do Senhor verdadeira no meu caminho. Mas dentro do contexto, e eu aprendi isso com o meu professor do mestrado, dentro do contexto de Provérbios, o que significa a resposta certa da língua vem do Senhor? De sábios conselheiros. Então, a gente faz planos, mas Deus coloca muitas vezes conselheiros sábios que, dentro do natural da vida, vão nos ajudar a identificar quais os melhores caminhos. Então, Deus pode colocar, às vezes, seus pais como conselheiros sábios, principalmente quando os nossos pais também servem ao Senhor, têm o temor de Deus, né? Então, podem ser pessoas que sejam sábias, a gente precisa realmente analisar, né? Líderes, existem muitos líderes que são sábios, ou outros irmãos em Cristo que são sábios. A gente precisa identificar quem são os conselheiros sábios que vão nos ajudar. E a gente conversar, olha, eu tenho pensado nisso, eu tenho pensado em decidir isso em minha vida. O que você acha? O que você pensa? Seria aconselhável, você que me conhece? E junto com isso eu já falo sobre a importância da sua igreja estar em parceria com você para que você seja enviado ao preparo teológico. A igreja normalmente identifica os nossos dons. Não é só uma coisa pessoal. Eu acho que eu vou ser missionário, eu acho que eu vou ser pastor e aí eu vou lá me preparar. Muitas vezes o seu chamado vai ser testificado pela igreja. A igreja, os irmãos vão identificar em você esse dom de ensinar, de pregar, de necessidade de ser mais preparado para cumprir o que Deus tem para a sua vida. Então, é uma das formas também que a gente identifica a necessidade de fazer teologia de maneira mais pessoal. Deus não fala só com você, Deus fala com a sua igreja também. A gente sabe que hoje no contexto brasileiro algumas igrejas podem possuir essa tendência de desprezar a importância do preparo, né? Mas é nisso que a gente precisa de sabedoria para identificar. Será que às vezes meu líder não está incentivando que eu me prepare por não ver o dom em mim, que é uma coisa, né? Que é importante, ou porque ele não acredita, né? Ele acredita naquele argumento de que a letra mata, o espírito vivifica. Talvez ele tenha não por maldade, mas ele tem uma concepção não muito correta a respeito das escrituras e do preparo teológico, né? Então a gente também precisa aprender a identificar isso. Então a Bíblia, conselheiros sábios, a igreja, o corpo de Cristo. Terceiro, Deus também confirma a sua vontade por meio de situações, né? Ele coloca situações, portas que se abrem, oportunidades que aparecem, uma aula aberta que a gente assiste para poder demonstrar que a sua vontade está nos encaminhando para isso, né? Então, situações também podem cooperar, tá? Para demonstrar qual é a vontade de Deus. Nós temos alunos, por exemplo, que estavam tudo certo, preparados para vir, e isso entristece o nosso coração, mas que por causa de uma doença não puderam vir, não nesse ano específico, mas a gente está esperando o aluno para um próximo ano. Então, por meio de algumas situações, a gente também vê Deus orientando. Às vezes, Deus vai abrindo as portas e isso vai nos mostrando que Ele está conosco. Pode ser que você fale, mas olhando para a minha situação e para a minha igreja, eu não tenho financeiro.
para poder me sustentar nesse tempo de preparo. Então, significa que Deus não quer que eu faça teologia? Não. Né? É uma coisa importante desses 4 pontos para discernir a vontade de Deus que eu vou falar é que a gente tem que analisá-los junto, em conjunto, né? Ao final eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas se você não tem condições financeiras, mas a Bíblia te orienta que faça, mas conselheiros sábios te orientam que façam, vem o dom em você. O que você precisa fazer? Lidar com essa situação que está aí. Se, por exemplo, é o financeiro, faça uma carta, levante amigos que sejam mantenedores, fale com a sua igreja, fale com outros irmãos, né? Apresente essa proposta de sustento. E aí Deus pode fazer muito mais do que você imagina, né? A gente às vezes fala, não vai dar, não vou tentar, mas quando a gente faz, quando a gente busca, o Senhor abençoa grandemente. Então vale a pena buscar. E o fim seria uma perspectiva, o 4º ponto, né? É uma perspectiva mais subjetiva. Muitas vezes o Espírito também fala assim conosco e nos traz paz na decisão correta. Mas, como eu falei, esses 4 pilares precisam estar juntos. Não adianta você falar assim, não, eu estou sentindo que eu preciso ir fazer teologia, que eu preciso me preparar. Mas a sua igreja não concorda, conselheiros sábios não concordam, as situações não estão em prol, você tem pendências até bíblicas a serem resolvidas, digamos assim, né? Mas não, eu sinto no meu coração. Não pode se basear somente no sentimento. Mas, em congruência com esses outros pontos, você pode sim sentir. Deus, eu sinto um desejo tão grande, Senhor. Eu, quando fiz teologia, eu senti um desejo, uma vontade tão grande, tão profunda, e era do Espírito em mim. Então, Deus também fala no nosso subjetivo, trazendo paz, trazendo desejo, ardendo o nosso coração por isso, né? É como os banquinhos que a gente está sentado aqui, eles têm quatro perninhas. 4 pernas. Se uma delas estiver meio bamba, meio zoada, ainda dá para ficar sentado. Sim. Agora, se 2 tiverem, já fica mais difícil. Aí 3 sem chance. Então, é algo que nem tudo vai ser perfeito, porque nós estamos num mundo caído. Então, nunca vai ser a situação ideal. Nunca vai ser a situação ideal. Nunca vai estar tudo certinho, até pra gente depender de Deus. Só que algumas coisas estão no lugar que nos impulsionam para tanto. Sim. Então, pensem nesses 4 pontos, tá? Na hora de entenderem, Deus quer que eu faça teologia? Pense nas escrituras, pense e procure conselheiros sábios, procure líderes na sua igreja, pense nas situações, tá? E pense também no que Deus tem falado e direcionado em seu coração. Sim, com certeza. Eu queria dar uma palavra de encorajamento para você por conta do estudo teológico. Eu vivo isso, estou vivendo isso como aluno e como professor, e na igreja também. Então eu me compadeço muito, eu tenho um coração que sabe as dores que isso pode trazer de diversas formas. Então tem uma palavra que eu já venho meditando, já faz alguns meses que eu li que eu havia lido o Evangelho de Marcos. Isso ficou no meu coração, eu dividi com as pessoas do ministério na igreja, eu dividi com um amigo meu que está plantando uma igreja no interior do Rio de Janeiro, que é da primeira multiplicação de pães e peixes em Marcos. Cristo viu uma necessidade, viu as pessoas com fome. E os discípulos apontaram um caminho mais natural. Manda eles embora. Eles precisam comer, eles precisam ir para a casa deles, eles precisam comer, eles precisam fazer isso. Cristo podia satisfazer a fome deles, Cristo podia alimentar, Cristo podia cumprir aquilo lá de tantas formas diferentes. Ele podia fazer chover maná do céu. Ele já fez. Como ele já fez, como ele fez em Êxodo. Ele podia fazer, vir uma onda do mar e aí a onda deixar os peixes lá. Ele podia fazer aparecer do nada pães e peixes. O que ele fez? Alimente-os vocês. O que vocês têm? Vocês que vão dar de alimentar para essas pessoas. Senhor, não dá. Eles juntaram aqui, a gente só tem isso, é muito pouco. Não dá. E Deus multiplica aquilo que eles entregaram. Então veja só, Deus, Jesus Cristo, podia fazer de tantas formas. Deus quis que os seus servos fizessem o tanto de esforço, o máximo de esforço que eles podiam fazer, que ainda era insuficiente, e multiplicou a partir
desse esforço deles. Então Deus realmente nos coloca em situações que parecem grandes demais, porque são grandes demais, porque é o direcionar de uma igreja, porque é cuidar de vidas preciosíssimas para Deus, porque é um livro muito difícil, porque é um período muito difícil das nossas vidas, porque é a situação financeira difícil, porque a situação com a igreja é difícil, nos coloca em situações complicadas para a gente justamente depender dele, para ele pegar os poucos pães e peixes que nós temos e multiplicar de maneira que alimente o povo que ele tem misericórdia, que ele sente compaixão no coração. Então, no seu estudo, na sua decisão de estudar teologia ou não, na sua vida ministerial, lembre-se disso, Deus pega o pouco que nós temos e ele multiplica com o poder dele. Amém. E eu quero finalizar propondo para vocês a Escola Ministerial Antioquia como uma proposta de formação integral. O que significa isso, né? A formação integral é uma formação que leva em consideração não somente um aspecto do estudo intelectual da teologia, que é muito importante, mas que vai abranger outras áreas. Então, na nossa escola, nos 2 anos de teologia, o aluno vem morar conosco. Nós temos, sim, alunos internos, que participam somente das aulas à noite, mas que moram normalmente próximo aqui na região. Mas também recebemos alunos internos de vários lugares do Brasil e do mundo. Temos até aqui um aluno que está aqui conosco nesta live, que é o Abdiel, está cuidando de tudo aqui pra gente. Muito obrigada, Abdiel, pelo seu apoio. E ele é da Bolívia, olha só. Então, nós temos alunos, então, tanto de vários locais do Brasil quanto de fora, que moram conosco e participam desse programa integral, que possui aulas, palestras teológicas, que buscamos ter professores, sim, qualificados nas suas áreas para direcionarem as aulas, mas que também abrangem outras áreas da vida do vocacionado, porque a gente entende que o vocacionado ele deve ser preparado integralmente, não somente no conhecimento. Então, o que nós temos como programa? Um programa de devocional. O aluno, enquanto está aqui conosco, também é trabalhado na área devocional. Existe um programa que nós fazemos com os alunos de leitura bíblica anual, eles leem a Bíblia por completo, todos os anos. Nós também temos programas devocionais voltados para oração, jejum, né? Cada aluno tem o seu período de oração no centro de oração aqui do Vale da Bênção. Nós temos encontros de oração com a comunidade. Então, focamos na importância da vida de oração também junto com os nossos alunos, né? Então, tem a área devocional da nossa escola, tem a área de estudo e tem a área também de prática. Nossos alunos fazem estágio na igreja. Alguns trabalham com crianças, outros com adolescentes, jovens, adultos, mas cada um é inserido em um ministério da igreja para que possa colocar em prática aquilo que está estudando. Sem contar disso, também temos viagens com os alunos. Muitas vezes nossos alunos já foram para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Curitiba, para poder fazer congressos evangelísticos, para promover ações sociais, para poder, junto com aquela igreja específica que estará recebendo, promover evangelismos nas casas, em locais menos alcançados daquela cidade, daquele local onde eles estão. É a teologia na prática. Então, no decorrer desses 2 anos, você não vai ficar parado. Você vai estudar, você vai ler muitos livros, viu? Se prepare para isso. Mas você também vai viver a prática da vida cristã, da vida ministerial. Você também vai viver oportunidades de buscar a Deus de maneira intensa, de ler a palavra de Deus de maneira devocional também. E um último área de formação integral que nós trabalhamos é a questão pessoal. Nós temos atendimento psicológico, palestras psicológicas para os nossos alunos, também aconselhamento pastoral, né? Todos os meses nossos alunos são atendidos pastoralmente. Nós trazemos palestras voltadas para esta área do desenvolvimento pessoal, porque nós sabemos que cada um chega aqui na nossa escola com uma história. E muitas vezes essa história é marcada por feridas, por traumas, que trazem à nossa personalidade questões que podem ser trabalhadas por Deus para que possamos viver uma vida mais saudável, né? Então é por isso que a gente traz essa importância do autocuidado. O vocacionado ele precisa
ter um autocuidado, ele precisa cuidar de si mesmo, aprender sobre si mesmo e amadurecer, né, na sua vida. Então, a gente também trabalha essa área em uma formação integral, prática, devoção, estudo e autocuidado. São coisas que você pode viver se você vier estudar aqui conosco na Escola Ministerial Antioquia. Você pode entrar em contato conosco, entrar no nosso site, saber mais, falar conosco no WhatsApp, se inscrever e teremos uma grande alegria e prazer de recebê-los como alunos. Você também pode estar nos ouvindo e recomendar para alguém. Talvez ouvindo essa aula você pensou em algumas pessoas que têm chamado, algumas pessoas que precisam estudar teologia e mande para elas essa aula, mande para elas sobre nós e venham estudar conosco, que vai ser um prazer recebê-los. Agradecemos de coração todos os que estão participando aqui dessa aula, né? Sendo muito bom poder comunicar essas verdades para vocês. Espero que tenha sido bênção para as suas vidas. E nós nos despedimos assim com muita alegria. E saibam que aqueles que se inscreveram para essa aula tem novidade que vocês vão ter agora, depois da aula. Tem novidade de sorteio, tem novidade de desconto nos cursos. Então, fala conosco aí que vocês vão receber essas novidades. Queria agradecer muito vocês. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida, você fale conosco, fale com o Instagram da escola. A gente está aqui para poder ajudar e estar com vocês realmente nesse processo todo da escolha do estudo da teologia. Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe grandemente, que vocês continuem a crescer nos ministérios de vocês em direção a Cristo Jesus, à espera da Nova Jerusalém. E amanhã, gente, nós teremos uma live no nosso Instagram para responder dúvidas de vocês sobre a aula de hoje. Às vezes você ouviu uma coisa e não entendeu direito, quer esclarecer melhor, ou quer perguntar algo mais específico sobre a sua vivência. Se você é inscrito nessa aula, você está em um grupo, né, do WhatsApp. Se não, mande mensagem para nós e peça para entrar nesse grupo. E lá nós vamos estar recebendo perguntas para responder na live do Instagram na sexta-feira, amanhã à noite, tá bom? E é isso, muito obrigada, que Deus abençoe, fica aqui a nossa despedida e o nosso abraço no amor de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Santo Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Sim. Muito obrigado porque o Senhor vem até nós no teu Espírito, em Cristo Jesus, pela tua palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela nossa salvação em Ti. Obrigado pelo nosso chamado. Obrigado pela igreja, meu Deus. Obrigado porque fazemos parte desse corpo maravilhoso de Cristo Jesus, com pessoas imperfeitas que caminham em direção à glória em Ti, meu Deus. Ajuda-nos a espalharmos as boas novas de quem Tu és, meu Deus. Ajuda-nos a crescermos em Ti, a nos revestirmos cada vez mais de Cristo, naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, naquilo que sentimos, naquilo que nós somos, meu Deus. Então direciona esses nossos irmãos que estão assistindo a live ou que estão assistindo posteriormente, que o Senhor direcione eles no estudo de quem Tu és e na direção de quem Tu és, meu Deus, com o coração dobrado perante o Senhor, com o coração aos pés da cruz. Muito obrigado, meu Deus, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau.